A China invadiu os Estados Unidos da América e Washington não está prestando atenção. Bem-vindo ao China Sem Censura, sou Chris Chappell. O Partido Comunista Chinês tem uma posição estratégica em uma parte crucial dos Estados Unidos da América, e quando eu digo crucial, não estou brincando. Eu sei que isso é uma novidade. Do que estou falando é da Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, ou Comunidade das Ilhas Marianas do Norte para abreviar, que fica logo ao norte de Guam. São os dois territórios americanos mais próximos da China. Para entender sua importância geográfica, veja este mapa do Pacífico. Um mapa em ângulo de 90 graus causa estranhamento, como ver seu professor no cinema. Simplesmente não parece certo. Saipan, a maior ilha das Ilhas Marianas do Norte, passa por modernização militar de 800 milhões de dólares para possível guerra com a China. Esse é um programa de transformação que eu adoraria ver, tipo Queer Eye, mas para afastar ditadores. Mas sabe quem mais tem dinheiro nas Ilhas Marianas do Norte? O Partido Comunista Chinês e eles estão usando isso para guerra política, operações de influência usando um enorme cassino chinês. Isso é uma continuação de uma história que já cobri. Se não viu meu episódio anterior, recomendo assistir. Resumindo, o ex-governador das Ilhas Marianas do Norte, Arnold Palacios, alertou sobre a dependência do dinheiro chinês e a corrupção associada ao Partido Comunista Chinês no território americano. Ele chegou a pedir que os Estados Unidos auditassem o próprio governo dele. É bom, mas também surpreende ver tanta integridade hoje em dia. Mas em meados de 2025, Palacios morreu de repente. Então, sobre o que ele estava tentando denunciar? Bem, havia muita coisa acontecendo por lá. Mas entre as muitas coisas suspeitas que aconteceram na comunidade das Ilhas Marianas do Norte, havia um enorme esquema de lavagem de dinheiro envolvendo dois cidadãos chineses, Tsui Li Ji e seu filho, Ji Xiaobo, que por meio de uma empresa chamada Imperial Pacific International, desenvolveram o único cassino de Saipan, o Palácio Imperial. Houve muita corrupção para conseguir a permissão do cassino, como falei antes. Depois piorou muito mais. Eles queriam fazer do cassino algo gigantesco e extremamente brega, com 2.000 quartos de hotel. Mas enquanto isso estava em construção, o Palácio Imperial abriu um cassino temporário do tamanho de um Olive Garden em um shopping duty free. Por que eles precisavam abrir o cassino tão rápido? Ora, por lavagem de dinheiro, é claro. No primeiro semestre de 2017, o pequeno cassino estava movimentando quase 6 vezes mais dinheiro do que todos os cassinos de Macau, que já eram muito maiores do que os de Las Vegas. Como você movimenta tanto dinheiro em um cassino do tamanho de um Olive Garden dentro de um shopping duty free? Bem, ele tinha uma influência enorme, tão grande que pagava 3 ex-governadores dos Estados Unidos da América e um ex-diretor do FBI como supostos conselheiros. E tinha em seu conselho de administração um juiz militar aposentado e um ex-diretor da CIA. E mesmo assim, a Imperial Pacific deixou de pagar seus empreiteiros pelo grande cassino e ficou inadimplente nos pagamentos de licenças e outras taxas para a comunidade das Ilhas Marianas do Norte. O que ela pagou, no entanto, foram milhões de dólares em arrendamentos de terras para os familiares do então governador da comunidade das Ilhas Marianas do Norte, Ralph de Leon Guerrero Torres. Tudo isso enquanto contrabandeava centenas de trabalhadores chineses usando a isenção de visto de turista de 14 dias da comunidade das Ilhas Marianas do Norte para trabalhos de construção e os mantinha ilegalmente por longos períodos. Trabalhadores relataram serem forçados a turnos de 24 horas com quase nenhum pagamento. Você percebe que a economia chinesa vai mal quando os chineses pensam, pelo menos eles têm emprego. Tudo isso chamou a atenção do FBI, que em 2019 fez uma operação no escritório do ex-governador Torres e na Imperial Pacific durante uma investigação sobre lavagem de dinheiro e fraude eletrônica envolvendo entidades estrangeiras. Essa investigação foi concluída em meados de 2025. Outras agências do governo dos Estados Unidos da América, como o Internal Revenue Service e a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro, também investigaram, mas nenhuma acusação formal foi feita. Foi aí que paramos no último episódio e desde então tudo ficou ainda mais estranho. Agora, o Partido Comunista Chinês entra na história. Veja, o Palácio Imperial fechou durante a Covid e a empresa que o administrava, a Imperial Pacific International, declarou falência, mas depois disso outra empresa adquiriu o Palácio Imperial por menos de 13 milhões.
Essa empresa é a Team King Investment, que foi fundada exclusivamente para comprar o cassino por um empresário japonês chamado Kaneko Hiroshi. Por que estou usando aspas para descrever Kaneko como japonês? Você pode perguntar. Em primeiro lugar, porque é divertido, e eu não me importo com o que você diz. Em segundo lugar, Kaneko na verdade não é japonês. De acordo com o The Washington Post, Kaneko nasceu na China como Jin Song, nome que ele ainda usa em Hong Kong, onde passa grande parte do seu tempo. E só mais tarde se tornou cidadão japonês. E ele tem laços antigos com os desenvolvedores do Imperial Palace, Sui Liji e Ji Xiaobu. Então, na verdade, não é tanto que o cassino foi vendido, mas sim que ele foi transferido para uma nova empresa de fachada. Nem os mafiosos que criaram cassinos em Vegas eram tão escorregadios. Que descansem em paz em qualquer cova rasa no deserto de Nevada. Mas é aqui que a situação realmente fica. Sus Kaneko tem ligações com pessoas pró-partido comunista chinês por meio de suas empresas, incluindo membros de Shandong e Jiangmin. Ramos da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o órgão de mais alto escalão da Organização de Operações de Influência da Frente Unida. E adivinha só? Autoridades da comunidade das Ilhas Marianas do Norte estão recebendo Coneco de braços abertos poucos dias após o ex-governador da comunidade das Ilhas Marianas do Norte, Arnold Palacios, o homem que enfrentou o PCC, ter sido sepultado. O vice-governador, Denis Mendiola, recebeu Coneco em Saipan sob aplausos do ex-diretor executivo da Comissão de Cassinos da Commonwealth. O corpo ainda estava quente e esse cara já estava atrás de dinheiro vivo. Mendiola está sendo acusado formalmente por uso indevido de fundos e veículos do governo em 2022. As autoridades promovem cassinos para gerar riqueza à economia local. Isso é um convite à corrupção chinesa. Estendem o tapete vermelho e escondem sob ele os trabalhadores que abusaram. Cassinos ligados à China são usados pelo Partido Comunista Chinês para ampliar sua influência política. Veja como o Partido Comunista Chinês corrompe países como Camboja e Ilhas Salomão. Mas lembre-se disso. Diferente desses países, as Ilhas Marianas do Norte são território dos Estados Unidos da América, mas ainda assim buscam o mesmo caminho. Para isso, a ilha de Tinian, nas Ilhas Marianas do Norte, lançou a Tinian Stablecoin, MUSD. Eu sei que o título dessa manchete diz, isso é para jogos online, mas não, isso não é Fortnite nem a agora extinta série Call of Duty. Descansem em paz todos os garotos de 12 anos que vão ter que encontrar outro lugar para xingar, essa moeda é realmente para apostas online. As possibilidades de lavagem de dinheiro são absurdas. As autoridades da comunidade das Ilhas Marianas do Norte pressionam por mais cassinos, alterando a lei para retirar a licença exclusiva e liberar mais licenças. Até o momento desta gravação, a comunidade das Ilhas Marianas do Norte ainda permite a entrada de chineses sem visto, o que é explorado por eles para obter ilegalmente carteiras de motorista dos Estados Unidos da América e acessar Guam. A isenção de visto deixa a comunidade das Ilhas Marianas do Norte vulnerável ao tráfico de drogas e crime organizado. Mas, em vez de reprimir, o governador da comunidade das Ilhas Marianas do Norte, que sucedeu Palacios David Apatong, está revertendo a decisão dele. Afastando-se da China, ele quer restaurar o número de visitantes chineses aos níveis anteriores à pandemia, a pandemia que a própria China causou. Mas afinal, quem conta os pontos? Eu conto. Eles buscam atrair investidores com inscrições e licenciamentos simplificados, além de impostos e arrendamento de terras favoráveis, provavelmente vindos da China. É triste dizer, mas os portões já se abriram para um tsunami pró-PCC e a morte de Palacios acelerou a guinada das Ilhas Marianas do Norte para o lado sombrio. Para piorar, até mesmo o governo Trump foi infiltrado. O Departamento do Interior dos Estados Unidos da América e o secretário adjunto para assuntos insulares e internacionais administram as Ilhas Marianas do Norte. Ao ex-legislador das Ilhas Marianas do Norte, Angel Demapan, segundo o Daily Signal e registros da Comissão Federal de Eleições, Angel Demapan aceitou ilegalmente fundos de campanha de empresas chinesas, como a Imperial Pacific International Holdings, dona do Imperial Palace, que doou para ele e para as Ilhas Marianas. O governador Ralph Torres, para quem Angel Demapan foi chefe de gabinete antes de assumir o cargo no Departamento do Interior dos Estados Unidos da América,
Angel Demapan foi diretor legislativo de Kimberland King Hines, uma política favorável ao engajamento com a China, que está pressionando Washington a suspender os limites para voos diretos da China. Apesar do histórico, a nomeação de Angel Demapan não gerou tanto alerta quanto as frotas de pesca da China. Ele não sofreu consequências pelo suposto dinheiro ilegal na campanha devido à prescrição. Já era tarde demais quando a FEC descobriu essas transações financeiras suspeitas e acho que de alguma forma também era tarde demais para não oferecer esse emprego a ele. Ops! Mesmo assim, ele lidera um departamento que supervisiona territórios dos Estados Unidos da América no Pacífico, incluindo Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, segundo Cleo Pascal, pesquisadora sênior da Fundação para a Defesa da Democracia. Demapan representa Washington em negociações sobre a Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, exigindo mais 100 milhões em financiamento. Apesar de não prestar contas de mais de $1 bilhão em ajuda das 50 mil pessoas, você não odeia quando o dinheiro some de repente? Isso acontece com todos. Como confiar que ele fará o melhor para os Estados Unidos da América? Você tem ideia do quão pouco confiável é preciso ser para ser a pessoa menos honesta em um governo de Donald Trump? Quando o governo Trump priorizou a segurança no hemisfério ocidental em sua estratégia nacional de 2025, isso ficou claro. Ao contrário do que a mídia diz, Trump sabe que operações de influência chinesa são uma ameaça ao se infiltrarem em países próximos aos Estados Unidos da América. Também é preciso cautela nas Ilhas Marianas do Norte. Sendo território dos Estados Unidos da América, devemos agir mais para manter o Pacífico livre do Partido Comunista Chinês. E agora, os Estados Unidos estão fazendo menos do que quando Trump jogou rolos de papel toalha em outro território americano, Porto Rico. Pelo menos aquilo mostrava que ele estava tentando ajudar a limpar a bagunça. Infelizmente, não estão sendo destinados recursos e atenção suficientes para as Ilhas Marianas do Norte e o restante do Pacífico. Por isso, peço que fale com seus representantes dos Estados Unidos para alertar agora, antes que seja tarde demais. Não deixe que a morte de Palácios seja em vão, nem que a China avance mais nos Estados Unidos da América. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.